Olá a todos, eu sou a Raquel da Toca do Nunca e este é mais um vídeo para o projeto Ler os Nossos. Este mês de novembro, a convite da Cláudia do canal A Mulher que Ama Livros, eu estou a ler alguns livros de autores portugueses e hoje trago mais um no qual decidi apostar, que foi O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro. Esta edição é das edições dos Prémio Leia. Neste caso foi o Prémio Leia 2011 e foi um livro que eu decidi comprar numa promoção. No entanto, confesso-vos que se não fosse o projeto eu não pegaria nele tão cedo. Como é falar-vos um bocadinho sobre o que trata este livro, é um bocadinho difícil de explicar o seu enredo, pois ele é bastante complexo. Mas digamos que ele inicia-se no dia 25 de abril de 1974, o qual por si já é um dia bastante marcante, mas as personagens desta história estão ainda a viver uma outra notícia chocante, que é a morte de um dos habitantes dessa aldeia. Esta morte é narrada através de uma das personagens, que é o médico da aldeia, que na altura já é uma pessoa idosa e que narra os acontecimentos desde que conheceu esta pessoa que morreu, mas depois a narrativa desvia-se um bocadinho deste acontecimento e vai desde este médico até ao seu filho, até ao seu neto, até à sua nora, ou seja, narra vários eventos da vida destas personagens e só mesmo no final é que, através de outros acontecimentos e de outras histórias, volta a chegar novamente ao acontecimento inicial da morte, deixa-nos assim adivinhar um bocadinho as razões por trás desta morte, que não são assim tão óbvias. Vou-vos começar por dizer alguns aspectos mais positivos que eu achei do livro. É um livro que se lê bastante bem, na verdade. Eu demorei uma semana, nem isso, para o ler. Não sabia bem se iria conseguir incluí-lo ou não, porque não sabia como é que iria correr esta parte da fluidez da leitura, mas correu bastante bem e por isso também é por aí que destaco este livro, é que na verdade a escrita está feita de uma forma bastante fluida. E um outro aspecto que também é positivo em relação a este livro, que foi algo que marcou a escolha também deste livro para Prémio Leia, é o facto do seu enredo ser bastante complexo. Ou seja, a história não está contada de uma forma sequencial, o enredo é bastante mais complexo e por isso ele é dividido em várias partes e vai explorando um bocadinho diferentes personagens até percebermos que está tudo de certa forma interligado no final. Apesar de eu ter lido este livro com bastante rapidez e bastante fluidez, e isso ter sido algo que até me motivou a acabar a leitura, ao mesmo tempo há outras coisas que me fazem desgostar completamente deste livro. Uma delas é, por exemplo, o facto da escrita ser marcada por cenas e por uma linguagem por vezes bastante obscena ou demasiado sarcástica e, para mim, acho que caiu um bocadinho no exagero em certas partes. Parece que há esta tendência de alguns autores de quererem provocar e de quererem deixar os seus leitores constantemente desconfortáveis. Eu achei que neste caso não resultou assim tão bem e que tendeu um bocadinho para o exagero e quase sem sentido. Por isso, apesar de eu estar a querer ler mais e mais, eu ao mesmo tempo sentia-me constantemente, como é que eu ia dizer, chocada e irritada por o autor ter feito isso. Mas, ainda assim, o que para mim foi mais desagradável é o final não ser qualquer tipo de final. No final, parece que a história está apenas prestes a começar. É verdade que o autor nos deixa com a sensação de que já compreendemos quais podem ser as razões, mas não as desvenda de todo. Ou seja, um final em aberto, para mim, deveria ser algo que deixa algumas coisas ainda por explicar, mas de uma forma geral finaliza a história. Faz as coisas de um modo que a gente sente que a história termina por ali, mas ainda poderá alguma coisa vir a acontecer. Neste caso, eu senti apenas que a história estava prestes a começar, ou seja, explorou-se tantas coisas para trás para se voltar no final ao ponto inicial, mas para o deixar quase como estava inicialmente. Para mim isso foi algo também demasiado exagerado, um final demasiado em aberto, que não é final de todo, é apenas um início um bocadinho mais elaborado. Por isso acabei por dar 3 estrelas, tendo em consideração que foi um livro que eu li bastante bem e que li com motivação. Mas em termos daquilo que eu achei
do livro quase que tenderia mais para as 2 estrelas, porque dos aspectos mais importantes que realmente nos fazem recordar um livro, não ficou grande coisa para mim. E por isso é um livro que eu recomendo pela qualidade, pela forma como está construído e pela forma também como está escrito, mas que eu pessoalmente não gostei tanto como outros livros. E que não vou recordar como tendo sido uma leitura ou uma história bastante boa. E foi mais um livro de um autor português para este projeto de Ler os Nossos. Mais uma vez estou muito agradecida à Cláudia por ter criado este projeto. Se não fosse este projeto, eu talvez não tivesse despachado já alguns livros de autores portugueses. Veio mesmo a calhar. E vemo-nos então num próximo vídeo, talvez já não com autores portugueses, mas com outras coisas, sem dúvida. Um grande beijinho. Adeus!